que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa transbordar os nossos corações. E hoje nós vamos trazer a história de dois santos, São Ponciano e Santo Hipólito. Irmãos, dois grandes santos que tinham pensamentos totalmente diferentes. E embora viviam ali um grande conflito, mas vamos dizer que no final deu tudo certo, né? Embora tivessem sido martirizados, mas derramaram seu sangue em defesa e amor à Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. São Ponciano, meus irmãos, era conhecido como o Papa da Misericórdia, um Papa zeloso que foi eleito no ano de 230. E temos Santo Hipólito, que era um forte e grande escritor e orador. Irmãos, naquela época se levantava um grande cisma na igreja, um grande conflito, uma grande divisão, onde Santo Hipólito defendia de que nem os adúlteros, nem os fornicadores, nem os apóstatas mereciam o perdão. Ou seja, mesmo que eles se arrependessem, mesmo que eles estivessem dispostos a mudarem de vida, segundo as teses levantadas por Santo Hipólito, eles não eram dignos, né? Eles não mereciam o perdão daqueles pecados. Porém, São Ponciano, ele era contra essas teses levantadas por Santo Hipólito, né? Porque ele dizia que essas teses não iam de acordo com o que a igreja pregava, do que aquilo que a igreja trazia para cada um de nós. E de fato nós sabemos que São Ponciano tem razão, né, meus irmãos? Embora a igreja ela nunca concordou com o pecado, né, ela combate o pecado, ela vai contra tudo aquilo que vá contra Deus. Porém, meus irmãos, a igreja ela acolhe aqueles que de fato se arrependem e que estão dispostos a andar nos caminhos de Deus, né, que estão de coração aberto à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mediante a isso, São Ponciano não concorda com as teses levantadas por Santo Hipólito. Embora Santo Hipólito também quisesse defender a igreja, né, com muita garra, com muito rigor, porém, isso não ia de acordo com a igreja. Até que, diante a perseguição criada pelo imperador Maximiano, por um bem maior, São Ponciano ele decide a renunciar. Inclusive, meus irmãos, São Ponciano ele foi o primeiro papa da história a renunciar. Ele é mandado para um exílio e lá ele encontra com Santo Hipólito. Em meio a trabalhos exaustivos, né, meus irmãos, eles se reconciliam. Olha que bênção, né? Ou seja, todo aquele conflito, toda aquela divisão é deixada de lado. E mais bênção ainda porque Santo Hipólito ele se arrepende de todas aquelas teses que era contra aquilo que a igreja trazia, né, para cada homem, para cada mulher. Então Santo Hipólito ele se arrepende e eles se reconciliam antes do martírio, né, que aconteceu no ano de 235, ou seja, São Ponciano e São Hipólito são martirizados, meus irmãos. Grandes homens de fé, né, que embora cada um ali tivesse a sua forma de pensar, inclusive Santo Hipólito, né, ele teve a humildade de reconhecer os seus erros e, enfim, olha que grandes exemplos, meus irmãos, e quanto nós precisamos de aprender, né, por um lado, defender de fato a igreja, defender os valores da igreja, não ficarmos, vamos dizer assim, em cima do muro, né, e por outro lado, a misericórdia e o amor de São Ponciano, né? Então que possamos aprender tanto com São Ponciano quanto com Santo Hipólito. Então, São Ponciano e Santo Hipólito, rogai por nós a Deus.